O desabamento aconteceu por volta do meio-dia na Rua do Julião. Uma parede lateral deste casarão caiu. Segundo os moradores da rua, um grupo de estudantes passava pelo local bem na hora do desabamento. Algumas crianças foram atingidas de raspão por parte desses escombros, mas nenhuma delas teve ferimento grave. O problema é que o risco aqui é muito grande. Próximo ao local do acidente tem essa fachada completamente em ruínas que pode cair a qualquer momento. A gente que está aqui pertinho fica até com medo de passar ali embaixo. Sempre gente passa. Hoje mesmo aconteceu que o capô do veículo amassou. 8 crianças que iam para o colégio não pôde ir porque se acidentaram. Escoriações pequenas, leves, mas poderiam ter morrido todos os 8. A rua é movimentada, pedestres e carros passam toda hora expostos ao risco. A poucos metros, imóveis condenados abrigam diversas famílias. Eliana mora em um desses casarões há 15 anos. A Eliana estava explicando que ela mora aqui já há muitos anos, mas que sabe dos riscos, inclusive aconselhou que a gente não subisse por causa da chuva. Da chuva, a terra corre muito perigo. E a gente vendo aqui essa parede com bastante umidade, lá dentro também é assim? É pior, é muito pior. São muitas famílias, né? É muita gente. Este comerciante conta que alguns imóveis em ruínas não são habitados, mas nesta época de chuva acabam servindo de abrigo para moradores de rua e ambulantes. Quando chove, só Deus mesmo, nós pedimos ajuda a Deus só. Quando chove, porque não tem condições de ficar numa situação dessa aí. Segundo um levantamento feito pela Defesa Civil, em Salvador, 186 imóveis históricos estão com a estrutura comprometida. Desses, 111 são considerados de alto risco. No mês passado, um homem morreu depois que parte de um casarão antigo desabou na Ladeira da Soledade. O corpo só foi retirado dos escombros depois de 13 horas de trabalho dos bombeiros. Quem vive em constante risco tem esperança de um dia morar com dignidade. Acredito que eu vou ter um dia. Para deitar e dormir tranquilo. Tranquilo e acordar tranquilo. É o que todo mundo que mora nessa área quer. Não é nem querer, precisa. Daqui a pouquinho, a gente, desde o início do Baiano, a gente está mostrando áreas de risco. Este é o assunto do dia hoje. A gente quer esclarecer este assunto de uma vez por todas. Quer dizer, não vai ser de uma vez por todas, né? Porque quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui, né? Mas, de qualquer maneira, vamos saber o que está sendo feito agora. Para falar melhor sobre isso, a gente vai receber o doutor Ulisses Campos, que é promotor de justiça do Ministério Público Estadual. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui e vai estar dizendo para a gente, principalmente, o que de fato está sendo feito para evitar mais tragédias em Salvador. O que de fato está sendo feito. E olha que nós só estamos e só vamos questionar com o promotor questões relacionadas ao centro histórico. Apenas, porque como também já falamos aqui, já informamos a você de casa, são 540 áreas de risco catalogadas pela CODESAL, a Coordenadoria de Defesa Civil. Então, a situação é complicada, mas hoje, pelo menos, a gente vai falar da situação desses casarões. A própria moça proibiu, né, a própria entrevistada proibiu, a nossa repórter, não, minha filha, não vá lá, não sobe aí esse casarão não, que está chovendo e pode desabar. Até fazer reportagem nesses locais é um perigo. E é um perigo mesmo, de fato. Mostramos aqui várias situações, vários desabamentos. Por que que não muda? Você em casa deve estar fazendo essa pergunta também, mas por que que não muda? O que que está faltando? É vontade? Daqui a pouquinho a gente conversa com o promotor que ele vai explicar melhor para você e também para mim. O trânsito na cidade de Salvador está cada dia pior. Você que dirige sabe muito bem disso. Você que pega ônibus, você que dirige, até andar de moto, bicicleta é um perigo. Em dia de chuva a situação fica extremamente complicada. Vinícius, em que ponto da cidade você está agora para mostrar o trânsito para quem está em casa? Adriana, 7h04 e nós agora estamos já aqui na Avenida Antônio Carlos Magalhães, bem chegando aqui na entrada do Itaigara, já próximo ao Parque da Cidade. Por aqui a gente já pode perceber as imagens do nosso cinegrafista Jorge Luiz, que o trânsito já está bastante movimentado, em alguns pontos chega a ficar lento, principalmente no sentido contrário aqui, próximo ao Teatro do Rio Vermelho. A gente pode ver um pouco mais de lentidão
no sentido que vem do Iguatemi do Iguatemi para o centro da cidade. No sentido contrário, que esse que nós estamos, o trânsito está um pouco mais movimentado, mas não há problemas nem retenções. Dentro de alguns instantes, nós já vamos estar entrando aqui na região do Itaigara, nessa parte da Avenida Antônio Carlos Magalhães, corta o bairro do Itaigara e acaba ali no finzinho do bairro da Pituba. E aí a gente vai poder ver que o trânsito por aqui, apesar de movimentado, também não tem nenhum tipo de problema. Os motoristas estão conseguindo circular com tranquilidade. É importante lembrar, Adriana, porque o asfalto continuou molhado, choveu durante a madrugada, e essa mistura de água e óleo na pista é realmente algo bastante perigoso aí para os condutores, para os motoristas, que devem ter a atenção redobrada. Aqui no Itaigara, a gente pode ver aí no horizonte que o sol, o céu azul já começa a aparecer, o sol sai de forma tímida, mas a previsão é de mais chuva isolada durante o dia. Então, o asfalto vai ficar realmente molhado e a gente pede maior cuidado aí aos motoristas para que dessa forma possam evitar acidentes. E uma outra dica, Adriana, também é a questão dos buracos na pista. Por conta da chuva dos últimos dias aí, muitos buracos foram abertos em várias vias da capital baiana. Alguns deles chegam a ser um risco para os veículos aí, porque podem furar pneus, destruir a suspensão do carro. Então a gente pede maior atenção e mais cuidado para os motoristas. A gente está vendo aí aqui já na Avenida Antônio Carlos Magalhães, passando aqui pela região do Itaigara, a gente tem um fluxo maior. Quem está vindo da Orla no sentido Iguatemi, já nesse sentido em que nós estamos aqui, o trânsito está mais tranquilo. Voltamos com você, Adriana. Obrigada, então, Vinícius. Aí, informações. Hoje a gente está mostrando Salvador inteira. Península Itapajipana, nós agora mostramos para você o Dique do Tororó. E a gente sempre ressalta que é importante nesse período que está chovendo bastante. Vinícius falou direitinho, buracos na pista. Às vezes a gente bate num outro carro, pode até bater numa moto, porque as motos adoram transitar no meio da pista, né? Então aí vai desviar de um buraco, aí tem um carro do lado, tem uma moto passando, então tem que andar devagar mesmo. Quando consegue andar um pouquinho mais rápido, né? Porque o trânsito está congestionado em todos os lugares, mas quando consegue dar uma velocidade maior, aí você tem que realmente andar devagar, porque Salvador, em período de chuva, Salvador derrete. É a verdade. E é o que a gente ouve na rua, as pessoas falam isso. Estou repetindo só o que a população, que eu também sou população, que a gente fala e vê e também reclama. Você vê aí, Dique do Tororó, parte de baixo, sentido Sete Portas, sentido também Bonocô. O trânsito está fluindo, apesar de estar congestionado por cima, que vai para Lapa, trânsito tranquilo. Vamos voltar a falar com o repórter Felipe Brandão, que tem mais informações para você que acompanha o Bahia no ar. Daqui a pouquinho a gente fala então com o Felipe Brandão, ele vai mostrar outro ponto de Salvador, que hoje a gente está passeando, hoje a gente está botando para quebrar. Hoje a gente está falando de trânsito, a gente está falando da temperatura, está falando das 540 áreas de risco, das 111 também construções históricas no centro histórico de Salvador, que estão ameaçadas. Essas 111 construções estão ameaçadas. O Ministério Público também vai falar para a gente o que está sendo feito para evitar, né, que novos desabamentos aconteçam no centro histórico. Então a gente gira bastante, a gente mostra a cidade e, como eu sempre gosto de me gabar, de um jeito que você nunca aí de casa viu, né? Você viu também que na Avenida Suburbana o trânsito até pouco tempo estava bem tranquilo, né? Então você já pode sair de casa aí, que a Suburbana já dá para você circular. Vimos agora aqui no Itaigara, também está mais tranquilo. Você vê outro trecho aí, você vê Ladeira do Gantuá. Sempre está lotado. É engraçado, é o trecho que a gente mostra pela manhã, que sempre tem esse congestionamento logo cedo, né? Que é o pessoal que vai para a Universidade Federal da Bahia, tem o campus ali, tem a Politécnica, também as pessoas que estão indo para o centro de Salvador, na área comercial, Avenida 7, também pode, aí vai para um monte de lugar. Mas esse trecho aí sempre está congestionado, Ladeira do Gantuá, na Federação. Essas árvores à esquerda é a Universidade Federal da Bahia, o campus de arquitetura. Vai estudar aí muitos arquitetos, para ter ideias boas, né? Os alunos aí para ter ideias boas, para mudar essa realidade de casas completamente sem estrutura que nós temos. Casas, inclusive, você sabia que essa situação, a gente fala de construção irregular, mas a gente pensa sempre em favela, áreas mais pobres, mas tem construções irregulares em edifícios
várias pessoas moram nos edifícios, nos apartamentos e resolvem, ao bel prazer, fazer uma reforminha. Aí, gente, faz mais destrói um quarto, faz 2 quartos, sem um acompanhamento técnico. Eu estou dizendo porque acontece, eu já vi pessoas que moram na cobertura, aí faz mais uma cobertura, sem nenhum acompanhamento técnico. Olha, nossa equipe voltou ao mesmo local que aconteceu o desabamento no comércio, tá? Nossa equipe voltou ontem à noite, a gente acompanha a notícia o tempo inteiro. Então, caiu uma casa no comércio, tá? E a gente voltou ao local para ver a situação dos casarões e das pessoas que vivem lá. Veja aí.